Os cafajestes sempre estiveram certos sobre as mulheres. Bom, pessoal, vamos direto ao ponto com esse vídeo. E para que vocês entendam o conceito principal da mensagem que eu vou passar, vocês precisam entender primeiro como um homem considerado cafajeste pensa, se comporta e age em relação às mulheres. Sabemos que um cafajeste é uma raça rara de homem. Apesar de muitos falastrões se denominarem pegadores, não passam de idiotas querendo atenção. Pois o cafajeste que falo aqui é o verdadeiro, aquele que não é domado por mulheres sob nenhuma hipótese. Esse tipo de homem tem diferenças da grande massa masculina. Essas diferenças, ao contrário do que pensam a maioria, não é beleza física, não é dinheiro e não é um corpo sarado como a maioria das pessoas pensam. Apesar de que ter isso ou não torna nem impede que um homem seja um cafajeste. As maiores diferenças são comportamentais e emocionais. E a primeira grande diferença, é a forma que esses homens enxergam as mulheres. Eles as veem apenas como um prato de comida, que deve ser comido quente, pois se demorar demais, ele esfria. São homens que não se influenciam pelas ideologias feministas e com a narrativa de empoderamento feminino, a qual somos constantemente expostos. Eles podem até fingir que acreditam nisso por questões sociais e profissionais, mas seus comportamentos, pensamentos e atitudes em relação às mulheres é o oposto. Pensam nelas apenas como objeto de prazer, algo para ser aproveitado, degustado e depois descartado. Eles não humanizam as mulheres. Eles não estão interessados na história de vida dela, no último livro que ela leu, os sonhos que ela tem e o que ela quer ser na vida. Eles podem fingir que estão interessados nessas coisas, se eles querem muito transar com essa mulher e perceberem que ela se importa com isso e esse é o caminho mais rápido e fácil. Outro comportamento deles é que eles não nutrem dentro de si sentimentos amáveis por mulheres. Eles não leem livros de como seduzir e como agir para uma mulher gostar deles. Eles não dão a mínima para isso. E normalmente fazem o contrário do que seria teoricamente correto, de acordo com esses coaches aí de relacionamento, de sedução. Esses homens, mesmo os que são de baixa classe social, baixa educação e baixa beleza, lembrando que isso não é uma regra, podem existir cafajestes ricos e pobres, feios e bonitos, a questão é puramente comportamental. Eles se veem como um grande prêmio, eles pensam neles mesmos de um modo muito superior à realidade, se veem quase como deuses. É uma autoconfiança quase doentia e realmente doentia em alguns casos. Mesmo diante de uma mulher de grande beleza física, eles a tratam como uma qualquer. Sabe aquela garota feia, adiposa, ou algo do tipo que ninguém quer ficar com ela? Ou que as pessoas só ficam com ela meio que escondido porque tem vergonha de ser visto com ela? Então, eles tratam uma mulher bonita da mesma forma que os homens tratam essas mulheres de baixo escalão, sem se preocupar com o que elas pensam, sem querer agradar, sem querer nada sério, apenas degustar e descartar depois. A gente, quando é uma mulher assim, adiposa, muito feia, a gente não está muito preocupado no que ela vai pensar da gente, ou na coisa certa para falar, ou como se comportar. Porque a gente não se preocupa se ela vai rejeitar a gente ou não. A gente pensa que quando um homem fica com uma mulher assim, normalmente ele pensa que ele está fazendo uma caridade, né? Ou, de certa forma, só usando ela para descarregar ali a sua libido. Ele não está muito preocupado com ela. E eles agem assim com as mulheres, todas, né? Mesmo as bonitas, os cafajestes. Eles não caem em jogos emocionais, eles não se apaixonam por um chá bem dado, se é que vocês entendem. Se eles tomam fora, ou são rejeitados, ou passam por um término de namoro, para eles é como se nada tivesse acontecido, pois não nutrem sentimentos sinceros por namoradas, por noivas, quando decidem namorar, né? É claro. Eles sempre namoram visando algum benefício próprio. Normalmente, em relacionamentos, eles também traem muito. Obviamente, a grande maioria dos homens não agem assim, nem concordam com esse tipo de comportamento. Mas agora você vai entender o porquê do título do vídeo. Tirando a parte das traições e da autoestima doentia, que pode ser prejudicial em muitos níveis, principalmente para as pessoas que convivem com você, a forma como o cafajeste lida sentimentalmente e emocionalmente com mulheres é também uma forma de escudo, uma forma de se proteger. Pois o homem assim, ele não se importa se ele é traído,
ele não é ciumento, ele não se preocupa em agradar, porque ele simplesmente não enxerga a mulher como alguém que mereça tamanha importância. Na verdade, eles veem elas como, né, usando a palavra mais coloquial, como piranhas. Não confiam nelas e não são homens de se entregar a um grande amor, né, como muitos homens fazem e acabam acabando na sarjeta, na ruína. Ou seja, são homens que eles não veem, sabe quando você... Um exemplo aqui, como quando você tá com uma mulher em um relacionamento, um namoro, ou apenas saindo com ela e você não se importa muito com ela, sabe? Você tá com ela ali só por mera comodidade, porque é mais fácil, porque você quer, né, descarregar os seus instintos sexuais e etc. E você não se importa se ela sair com outro cara, se ela tá conversando com outro cara, porque você realmente não dá a mínima para ela. E se ela não quiser mais, né, sair com você, para você não é importante. Então eles sempre pensam assim, em relação às mulheres com quem eles se relacionam, com todas, não é só com algumas, como o homem comum. Acontece de calhar de aparecer uma que ele não se importa. Eles fazem assim com todas. Então eles nunca vão cair nesses jogos emocionais, nessas coisas de viver um grande amor e acabar sofrendo depois que é largado. Isso não acontece com eles. O homem comum que passar a adotar um pouco da mentalidade de um cafajeste em sua vida, apenas com o objetivo de se defender emocionalmente de interesseiras, de golpistas, de mulheres mentirosas, ele vai estar um passo à frente. E sem dúvida, ele vai poder focar na sua vida, evoluir em todas as áreas, e ainda assim, quando quiser, vai ter mulheres aos seus pés. Pois hoje em dia, apesar da grande maioria de interesseiras, algumas mulheres ainda preferem um cafajeste ou um homem indomável, pobre, do que um banana rico. Ou seja, galera, você também não pode adotar, se você quiser, obviamente, adotar alguns traços. Eu não recomendo adotar todos, porque muitos cafajestes eles são realmente pessoas ruins, né, sem muito sentimento. Então eu não quero que vocês exagerem também no outro extremo. Mas alguns dos comportamentos é sim muito indicado, principalmente dado às mulheres de hoje em dia. Então você pode fazer isso por mulheres, sabe? Para querer ficar com mulher, porque você não vai estar fazendo nada. Você vai estar agindo como um gado. Agora, obviamente, você agindo dessa forma com as mulheres, é normal que mais mulheres passem a se interessar por você. Mas você não pode também se iludir com isso, sabe? Porque elas não estão interessadas em você. Elas são interessadas nessa seu comportamento de um homem cafajeste, indomável, que não se importa, e elas vão querer te laçar, né? Vamos dizer assim. Quando você estiver ali domadinho, românticozinho, ela vai te dar um pé na bunda ou te enfiar um par de chifre, tá bom? Então é importante você ter essa noção, né? Ter essa noção. E sim, algumas mulheres vão gostar, vão passar a querer ficar com você mais, porque hoje em dia, né, tem muita mulher que trabalha, que tem seu próprio dinheiro, então, obviamente, não é todas, né, porque tem muita interesseira, mas muitas também estão interessadas apenas na parte emotiva, né, de ter um homem que cause emoções. E o cafajeste causa muitas emoções justamente por isso, porque ele não é romântico, ele não quer agradar, ele não manda mensagenzinha de bom dia, não é muito preocupado, e ele ignora a maior parte do tempo. Então, ele passa, né, a ter muitas mulheres aos seus pés. E você, adotando algum desses comportamentos, também pode passar a ter, né? Mas não faça isso por mulheres, faça para se defender, tá bom? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se inscrevam no canal e comentem algo a respeito se assim desejarem, tá bom? Até a próxima.